sou de uma família de imigrantes, como milhares de pessoas do nosso estado, especialmente da nossa região, que vieram para o Rio de Janeiro para ter uma vida melhor, para proporcionar uma vida melhor para seus filhos. Meus pais são professores hoje aposentados, trabalharam na rede pública estadual, e mamãe professora primária, meu pai professor de geografia, que se formou pela UF. E a trajetória do meu pai, especialmente em busca da educação, ela é muito peculiar e ilustra muito a vida de milhares de jovens, principalmente das décadas passadas, que queriam estudar. Então, a minha família é uma família que sempre apostou na educação como um meio de mudança de vida. Eu sou advogado, formado pela UFRJ. A vocação política na minha vida, e aí muitas vezes as pessoas me questionam, por que você resolveu ser candidato um dia? Eu acho que eu já fui candidato desde criança, eu já era candidato a uma série de coisas. Era sempre aquele menino que virava o representante de turma na sala, muitas vezes sem nem querer, sem nem me colocar como candidato, mas sempre atendendo um apelo das pessoas que estavam próximas. E eu acho que quem representa as outras pessoas é muito nesse sentido, que ninguém pode ser candidato de si mesmo, você tem que ser candidato das outras pessoas, para poder representar bem as outras pessoas. Eu tenho uma vida dedicada ao serviço público, como servidor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E no trabalho lá no tribunal, um trabalho de extrema responsabilidade, que é um trabalho de você fiscalizar as contas públicas, fiscalizar a gestão dos municípios, das prefeituras, das câmaras de vereadores e do próprio governo do Estado, eu acabei adquirindo ali uma experiência muito grande de ver como é que funcionam os governos. E muitas vezes irregularidades são cometidas em municípios pequenos, são em decorrência da falta de capacitação profissional, muitas vezes, dos servidores. E vendo essa realidade no lado de quem fiscalizava o poder público, começou também a acender no meu coração a vontade de também estar do outro lado, de estar de alguma maneira colaborando, especialmente com a minha cidade. E aí eu fui amadurecendo a ideia de ser candidato, porque as pessoas sempre me perguntavam: por que você não é candidato em São Gonçalo a vereador? Isso a gente foi amadurecendo, um grupo de amigos se aproximando mais e pedindo isso, e resolvi ser candidato pela primeira vez na minha vida em 2008. É um prazer, uma honra ocupar pela primeira vez essa tribuna como vereador do município de São Gonçalo. Assumindo o mandato, eu descobri que realmente aquele era um espaço importante de representação popular. E eu, como vereador, tive uma grande experiência que eu vou levar para a minha vida toda, que foi a experiência de conhecer profundamente a minha cidade. Conhecer os bairros, todos os bairros de São Gonçalo, e saber dos problemas que acontecem em cada localidade. E isso é fundamental para quem está na política, para quem representa as outras pessoas, porque é você saber que, por exemplo, dos problemas das inundações dos rios nos bairros da minha cidade. Saber que no Clubandê, no Arsenal, no Jardim Catarina, na Trindade, quando você tem uma chuva mais forte, infelizmente, os rios transbordam. E essa é uma questão fundamental para uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, você ter obras estruturantes que diminuam essa possibilidade de inundação. E a gente lutou muito quando estava como vereador em relação a obras que pudessem prevenir as chuvas, as inundações em minha cidade. Em 2012, eu fui candidato novamente à reeleição de vereador, e eu fui o único da cidade na época que conseguiu ampliar a votação. A Câmara teve uma renovação muito grande, de mais de 70%, e eu fui dos poucos que conseguiram se reeleger, e ainda se reelegeu, o único que se reelegeu com uma votação mais expressiva. Eu tive cerca de 25% dos votos a mais do que na eleição anterior, que mostrou que a gente estava fazendo um mandato que estava agradando a população, um mandato que se fixou em 3 pilares, que na verdade deveria ser o feijão com arroz
de quem se propõe a ser legislador. Primeiro, ser um vereador que era o fiscal da população, verificando a correta aplicação dos recursos públicos, das obras públicas. Segundo, sendo o representante das pessoas, o porta-voz das pessoas em relação aos seus problemas. E a terceira questão, que é muito óbvia, mas às vezes parece que não é ter a preocupação de criar leis, ser um legislador que fizesse leis que impactassem a vida das pessoas. E a gente conseguiu fazer isso. Muito debate com a sociedade civil organizada, com as associações de moradores, com os sindicatos, com as entidades representativas da cidade, e às vezes grupos que também não estavam organizados e que a gente continuou a dialogar. Em 2016, e aí era mais uma eleição municipal, eu resolvi não mais ser candidato a vereador, ser candidato a prefeito de São Gonçalo em 2016 para levar uma proposta para a nossa população, uma proposta de desenvolvimento econômico, social, começar a pensar numa São Gonçalo que tivesse mais organizada nos seus serviços públicos, no atendimento à sua população. E fui candidato naquela ocasião, deixando de ser candidato a vereador, numa reeleição que poderia ser relativamente mais fácil, mas para apresentar um projeto para a população. Porque estar na política, pelo menos para mim, é essencialmente a oportunidade da gente defender ideias, de debater essas ideias com a população. E a campanha eleitoral ela serve muito para isso. E naquela eleição, eu tive mais de 40 mil votos, não fui eleito, não fui para o segundo turno, mas foi uma votação muito expressiva, muito expressiva. Acabei sendo convidado pelo prefeito que foi eleito naquela época para ser secretário de assistência social, e aí tive durante 1 ano e 3 meses a experiência de cuidar da área social e da minha cidade, estabelecendo que a política de assistência social deve ser uma política de garantia de direitos. Quando se fala em assistência social, muitas vezes se lembra do assistencialismo, como, por exemplo, a distribuição de cesta básica. Mas a assistência social ela vai muito além disso. Ela é a garantia dos direitos da população mais necessitada, mais sofrida. E aí você tem uma rede assistencial e um sistema único de assistência social que foi construído no país com muita luta da população. Você tem também uma série de iniciativas que fazem com que a população mais vulnerável ela possa ser atendida. Então foi uma grande experiência também. Fui candidato em 2020, na última eleição municipal, fui candidato a vice-prefeito na chapa do Partido dos Trabalhadores, e a gente chega ao segundo turno e, infelizmente, a gente não consegue vitória por muito pouco, por 0,7%, levando uma proposta para a cidade de que São Gonçalo poderia se espelhar nos exemplos de cidades vizinhas, como Niterói, como Maricá, que têm governos de esquerda e que conseguiram ter muito êxito no atendimento às necessidades de sua população. E nesse ano de 2022, atendendo a uma necessidade da nossa região de aumentar a sua representação, porque é uma representação hoje que praticamente não existe, nessa eleição de 2022, estou pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. É essencial que a representação na Alerj ela possa se renovar. 2018, talvez a gente teve uma das piores legislaturas da história do Estado. E a região em que eu vivo, a região leste, que abrange São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, essencialmente, Niterói, carece de representação naquela Assembleia. Eu quero ter a oportunidade de ser a voz das pessoas da nossa região, defender o projeto do presidente Lula, que me pediu para ser candidato a deputado estadual, que vai retomar as obras do Comperj, vai retomar a indústria naval da nossa região, para que nosso estado do Rio de Janeiro possa ter mais oportunidade para os seus cidadãos. E é fundamental que a Assembleia Legislativa possa estar nesse debate, e eu quero ter a oportunidade de representar as pessoas na Alerj.